Fala galera, professor Ricardo Barros aqui, continuando a aula da Lei 9784 de 99, Lei do Processo Administrativo, e começando essa aula aqui, meu aluno e minha aluna, com uma situação bem importante para fim de prova. E que situação é essa, meu Deus, eu me pergunto? Estou falando de impedimento e suspeição. Ok? Impedimento e suspeição. Meu aluno, qual é a grande diferença? Básica, é o que está na palavra. Quando você sofre um impedimento, você está impedido de atuar naquele processo. Quando você tem uma situação de suspeição, é mais voltada ao seu approach com aquele servidor. Ou seja, a suspeição, ela vai ser mais voltada para a amizade ou inimizade. Enquanto que o impedimento é uma situação mais específica, ok? Então, de certa forma, podemos falar que a suspeição é mais leve do que o impedimento. É isso aí que você tem que ter em mente. Vem pra cá, vamos ver esse rolê. Vamos lá. É impedido o servidor ou autoridade de participar do processo, logicamente, que tenha interesse direto ou indireto na matéria. Então, você está fazendo um processo administrativo e você tem interesse no resultado daquele processo, você é impedido. Seja cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau do interessado, né? Você não pode atuar no processo porque, poxa, você é esposa, você é marido, você é tio, né? Você é irmão. Pô, vai sacanear esse negócio, né? Tem aquela regrinha, né? Que parente até o 3º grau, você pensa assim, aquela que se você namorar fica esquisito. Você namora uma tia, fica esquisito. Agora primo não é parente, você tá ligado. Você tá ligado que primo não é parente. Por isso que primo é 4º grau. Então é simples, você pensa assim, você nunca mais erra essa parada. Ficou esquisito de eu namorar? Ou então ficou muito errado, contra a lei eu vou pro inferno? Ou então não quero nem pensar nessas coisas? Então é até 3º grau. Dá pra eu dar uns pega assim, sem muita dor na consciência? É 4º grau pra cima. Ok? Tranquilo, show de bola. Tia-avó é 4º grau. Vai saber se sua tia-avó... Vai que a sua avó lá tem uma irmã de 20 e poucos anos. Vai saber. Não sei. Isso eu deixo com vocês. Vamos lá. Tenha sido ou venha a ser perito, testemunha ou representante. Ou seja, participou de maneira muito específica ali do processo em si. Esteja litigando com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Ou seja, esteja junto no processo litigioso. Então, veja que as situações são muito específicas. A pessoa vai ser impedida. Uma coisa muito importante, meu aluno, é que um impedimento deve ser declarado pelo impedido. Então, a pessoa que está impedida, ela deve chegar e falar: eu estou impedida, eu me declaro impedida, ok? E aqui está. Quem está impedido deve comunicar o fato à autoridade competente. Caso não comunique, constitui falta grave. Ao longo do processo ou depois do processo, se vê que aquele cidadão era impedido, vai dar ruim. Meu aluno, veja só. Uma vez você entendendo que é suspeito o servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória, que foi eu coloquei aqui, ó, suspeição é caso de amizade ou inimizade, não é necessário que você decore as hipóteses de impedimento. É mais fácil você decorar essas hipóteses de suspeição. Meu aluno, lógico que não é simplesmente o cara seguir o outro no Instagram e seguir de volta e curtir umas fotos, né? Tem que ser uma amizade íntima ou uma inimizade notória. Ok? Tranquilo? Show de bola. É isso que vai mostrar que o cara é suspeito. Da mesma maneira, pode ser com o servidor ou então até parente, né? De até 3º grau. Ok? Que tem amigo. Pô, o cara é muito amigo do meu pai. Porra, vive lá em casa. Meu pai é meu parente, nem sei, cara. Não sei se é 1º ou 2º grau. Sei que meu pai é meu parente, né? Então, o cara é muito amigo de meu pai, ele vai lá e vai participar do processo? Não rola, né? Pelo amor de Deus. O indeferimento de alegação da suspeição poderá ser objeto de recurso sem efeito suspensivo.
Então aqui está. Indeferimento pode ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Meu aluno, perceba que o impedimento é cara crachá. Você provar uma relação de amizade íntima ou inimizade notória é um pouco mais complicado. Então, caso você fale, olha, eu não quero que pessoinha atue no meu processo porque ele me odeia. E aí a pessoa fala, pô, cara, ele não te odeia, ele só não vai muito com sua cara. Então não é uma inimizade notória. Aí você fala, meu Deus do céu, esse cara vai me lenhar. Então eu já sei, eu vou entrar com recurso para que esse cara seja considerado suspeito. Perceba que a alegação de impedimento deve vir da pessoa impedida. A alegação de suspeição vem do interessado no processo. Ok? E se esse recurso, enquanto ele estiver sendo analisado, ele não vai gerar um efeito suspensivo. O que isso quer dizer? Não vai interromper os prazos do processo administrativo disciplinar. Tá bom? Tranquilo? Show de bola. Vamos para frente. Forma do processo. Meu aluno, aqui é tranquilo, não tem nem por que escrever nada aqui. Aqui é simplesmente, né, um reflexo dos princípios da instrumentalidade das formas e do formalismo necessário / informalismo. Ok? Então está aqui. Não é necessária uma forma específica, salvo quando a lei exigir, ou seja, apenas o formalismo necessário ou essencial. E o que a Lei 9784 conceitua como formalismo necessário? Que deve ser escrito o processo, até para ele poder ser consultado, em vernáculo, ou seja, em língua portuguesa, porque você vai botar o processo em hebraico, como é que o cara vai ler? Pelo amor, né? Com data, local e realização e assinatura, autoridade responsável, e páginas numeradas sequencialmente rubricadas. Meu aluno, isso aqui é a merda das merdas. Por quê? Eu já fui responsável por carimbar, assinar e rubricar um processo de 500 e tantas páginas. Meu irmão, nessa hora você pede a morte. Você pega um caramalhaço maior que uma resma de papel e você tem que carimbar todos, numerar, página 1, folha 1, aí tem coisa na parte de trás, página 2, folha 1, aí depois, página 2, folha 1. Tem que numerar e rubricar cada página. É uma merda, mas faz parte da lei. Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. Ou seja, todos esses documentos aqui citados só precisam ter reconhecimento de firma se houver uma dúvida deles serem autênticos. Como assim? Vou usar outro exemplo prático. Se a pessoa chega no setor onde eu trabalho para abrir um processo administrativo e ele fala o seguinte, olha, aqui está uma cópia do meu RG e aqui está o meu RG. Ele vai lá e me entrega o RG físico. A gente olha e verifica e dá fé no documento público. Ok? A gente vai, bom, tá legal. Não tem dúvida da autenticidade. Logo, ele não precisa reconhecer firma no cartório. Ok? Então está aqui. Segundo o decreto 6932 de 2009, né, que é um aprofundamento, qualquer documento assinado perante o servidor a quem deve ser apresentado dispensa o reconhecimento de firma, salvo contra imposição legal. E é isso que acontece. Normalmente o cara traz os documentos originais, né? Ou então a própria pessoa vai lá e assina aquela petição, aquele documento na sua frente, e a sua atuação dá fé a um documento público. Ok? Então, quando fala que um servidor público pode dar fé a um documento público e que é vedado ele recusar fé a um documento público, é isso. Porque se presume legítimo o ato da administração. Então, se eu falo como servidor que aquele cara assinou na minha frente, é ele mesmo, que eu vi a identificação dele, tá tudo certo. Ok? Tranquilo? Show de bola, vamos pra frente. Tempo do processo. Padrão, meu aluno, chatice pura. Os atos devem se realizar em dias úteis e no horário normal de funcionamento da repartição. Lógico, né? Então os atos vão ser realizados sempre quando a repartição estiver funcionando, tá? Ato já iniciado e que o adiamento possa prejudicar alguma parte será concluído fora do horário normal, padrão. E regra geral, os atos devem ser praticados em 5 dias, salvo força maior,
podendo ser dilatado esse prazo até o dobro. Meu aluno, eu vou deixar aqui nesse cantinho e eu recomendo muito que você faça isso com toda a lei que você vê. Tá lendo uma lei, se deparou com um prazo, anota num papelzinho. Fala assim, ó, pega um papel e fala assim, ó, prazos da lei 9784. E aí, primeiro prazo que apareceu, vamos colocar assim, ó, atos praticados cinco dias, podendo ser o dobro. Ok? Botei assim, você escreve da maneira que você quiser para você entender. Então tá ali bonitinho. Por quê? Tem custo-benefício decorar isso? Claro que não. Quando você for fazer uma questão, que provavelmente você vai errar, você vai olhar essa sua tabelinha e vai falar, ah, não, cara, tá aqui 5 dias, podendo ser até o dobro. Antes de você entrar numa prova, você vai lá e dá aquela olhadinha nos prazos, dá aquela fotografia mental, ok? Ajuda. Melhor do que você ler a lei toda novamente para extrair meia dúzia de prazo, tá bom? Então aqui, regra geral, os atos devem ser praticados em 5 dias, salvo força maior, podendo ser dilatado esse prazo até o dobro, ok? Lugar do processo. Então já vemos forma, tempo e lugar do processo. Preferencialmente na sede do órgão, né? Lógico, até para ser mais fácil para o interessado saber onde consultar o processo. Gente, não se esqueça de uma coisa, vem para cá. Essa lei, ela é de 99. É um tempo longínquo, querendo ou não, faz 21 anos, né? E essa lei aqui de 99 ainda não tinha o Instituto da Internet como a gente conhece. Na prática, atualmente, a maior parte das tramitações de processo administrativo são virtuais, via sistema, ok? Dando mais facilidade de consulta, tanto para o administrador quanto para o interessado, ok? Tranquilo? Show de bola. Vem para cá. Deixa eu ler? Então vamos lá. Vamos lá. Caso seja realizado em outro lugar, deve-se cientificar o interessado. Normal, né? Veja que hoje em dia, na prática, isso não funciona mais. Comunicação dos atos. Intimação do interessado para ciência ou diligências. Ou seja, para ele conhecer o início do processo, ou para ele tomar alguma diligência, ou para conhecer o andamento do processo. Outra coisa, deve haver antecedência mínima de 3 dias úteis. Vem para cá. Vamos aqui botar outra coisa na nossa tabelinha. Comunicação dos atos. Antecedência de 3 dias úteis. Lembrando que essa antecedência é mínima, para dar tempo do cara realizar as diligências, né, ter a ciência necessária e por aí vai. Outra observação, a intimação será nula quando feita sem as prescrições legais. Padrão. Importante, o desentendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado, vem para cá. E isso aqui eu acho muito importante para fim de prova. Quando a gente fala de intimação, o cara é intimado a aparecer em 3 dias em tal lugar. E o cara vai lá e renuncia, e desatende a essa intimação. Ele não vai. Por que ele não vai? Desatende. Porque ele tá puto. Porque ele fala, não vou não, sou inocente nessa porra, não vou não. Ele desatendendo essa intimação, significa que ele é culpado? Não. Significa que ele renunciou dos seus direitos no processo? Não. Significa apenas que ele desatendeu essa intimação. Então, o desentendimento, até botar aqui, desatendimento, que o cara não atende, né? Não é desentendimento, que é quando o cara se desentende, né? Desatendimento. Ok? Não importa a verdade dos fatos e não significa a renúncia de qualquer tipo de direito.
Ok? Então está aqui. Não importa, ele não está se declarando culpado se ele desatender aquela intimação e nem está renunciando a nenhum direito conferido pelo processo administrativo. Cara crachá, mais uma vez, né, meu aluno? A intimação deve conter. Perceba que essa parte aqui é leitura de lei seca. Eu só coloquei dessa maneira para facilitar o entendimento por vocês. Então a intimação deve conter identificação do intimado, em nome do ordem, finalidade da intimação, data, hora e local, informação da continuidade do processo, independentemente do comparecimento. O que isso quer dizer? Do impulsão de ofício do processo. Mesmo que o cara não compareça à intimação, o processo vai ser iniciado, isso tem que estar presente, né? Vai ser impulsionado, né? Vai dar continuidade, isso tem que estar presente na intimação. E indicação dos fatos e fundamentos legais, lógico, né? A intimação pode ser feita por ciência no processo, via postal, com aviso de recebimento e telegrama. Você vê, né, cara? É uma lei de 99, né? Vai mandar um telegrama para você de Aracaju ou da Alabama, dizendo: preta, sinta-se feliz, porque no mundo é você quem diz. E eu fico lembrando de música, cara. Meu Deus do céu. Ok? Hoje, como é que é feita a intimação? Internet, né? Whats. Intimação pro Whats. Ô, meu brother, tem parado pra você aqui. Aí depois faz pela via oficial, né? Mantém. Pior que até hoje, cara, você tem que mandar mesmo o telegrama, tem que seguir o que tá na lei. Mas hoje é mais facilitado, tá bom? Outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Então, a lei, ela deixa bem ampla essa situação da intimação. Desde que assegure a ciência do interessado, tá feito, ok? O comparecimento do interessado supre falta ou irregularidade na intimação. Isso é muito importante. Comparecimento do interessado supre a falta ou irregularidade. Como assim? Digamos que é feita uma intimação e o servidor que tem que mandar o telegrama esquece de mandar. E o cara tem que aparecer lá no dia 10. E a intimação não é feita. Só que no dia 10, por uma coincidência, ele vai lá, entra no órgão lá e o cara fala: pô, cara, hoje tem uma intimação pra você. Você falou: poxa, vai lá e comparece. Aí o cara vai falar: você recebeu o telegrama? Recebi não. Então essa intimação aqui tá cancelada? Claro que não. Tudo buscando a eficiência do processo. Então, depois, esse servidor que teve uma falta ou irregularidade, ele pode ser responsabilizado por infração? Pode, se assim a administração entender que é viável. Se não, a próprio comparecimento do cara, de qualquer modo, vai suprir essa falta ou irregularidade. Padrão, ok? Vamos que vamos. Instrução. Meu aluno, vem pra cá, vou deixar ali aquele prazinho e falar aqui um pouquinho da instrução. O que vai ser a instrução propriamente dita? É a maneira com que o processo será instruído. Qual será o andamento do processo? Então é uma parte aqui bem cara crachá. Vamos lá. Como é que pode se dar a instrução? De ofício ou mediante impulsão do órgão responsável. É a situação da impulsionalidade de ofício. Observação: o interessado sempre pode propor atuações probatórias. Vem para cá. Ou seja, meu aluno, o interessado, ele sempre vai ter o direito de contraditório em ampla defesa, podendo, inclusive, propor provas. Ok? É um direito aí do interessado. Outra observação: quando necessitar da atuação do interessado, essa atuação será feita sempre da maneira menos onerosa, para tentar garantir a gratuidade, né? Que, salvo situações específicas, a gratuidade no processo ela é meio que um princípio a ser seguido. Tá bom? Provas. Aqui, meu aluno, se você estuda direito penal, é muito parecido. Quando a gente fala de provas, para que vão servir as provas? Para subsidiar as instruções. E essas provas, vou botar aqui para a gente não se confundir.
Anota isso aqui. Vai botando no seu papelzinho, tudo anotado, bonitinho, para depois não ficar chorando, tá bom? Provas não são admitidas por meios ilícitos, é aquela teoria, né, dos frutos da árvore envenenada, dos frutos envenenados da árvore sã, sei lá. O ônus da prova cabe ao interessado, regra, podendo ser providenciada de ofício pela administração pública. Vem para cá. Então, a prova não pode ser ilícita e o ônus cabe ao interessado. Como assim? O interessado no processo, que em regra geral, tem que buscar as provas para se inocentar. Ok? Agora, se a administração pública, por si só, achar um documento lá que tem a capacidade de inocentar ou atenuar a culpa do cara e tá lá na frente dela, ela pode usar essa prova de ofício. Ok? Existe essa situação da impulsão de ofício, da oficialidade, tanto para o começo quanto para o andamento do processo. Então, apesar do ônus da prova ser do interessado, isso é a regra, podendo haver a prova de ofício pela administração pública, tá bom? As intimações serão expedidas para prestação de informações ou provas com 3 dias úteis de antecedência mínima. Vem para cá. Veja, meu aluno, que uma intimação nada mais é do que uma comunicação dos atos. Então, da mesma maneira, vou colocar aqui, uma comunicação ou uma intimação para provas tem uma antecedência mínima de 3 dias úteis. Beleza? Vamos que vamos. Quando necessário um parecer de órgão consultivo, deverá este ser expedido em 15 dias em regra. Vem para cá. Parecer de órgão consultivo. Como assim? Para o correto andamento do processo, é necessário um parecer de algum órgão, um parecer técnico, um parecer contábil, um parecer de alguma situação. Esse parecer, ele terá como prazo 15 dias. Em regra. Por que em regra? Dependendo da complexidade do parecer, esse prazo pode ser dilatado pela administração pública. Ok? Mais ali outro prazinho para você lembrar. Se vinculante o parecer, o processo não terá seguimento. Se não vinculante, o processo poderá ser decidido sem ele. Como assim? Vamos explicar isso aqui. Imagina que para aquele processo andar, é necessário aquele parecer. Ou seja, até o parecer estar em poder da administração pública, o processo não pode ser seguido. Agora, digamos que esse parecer seja auxiliar. Ele vai ajudar em alguma coisa, mas não é determinante, não é vinculante para o caso. Então, até o parecer chegar, o processo pode ser seguido. Ok? Beleza? Claro, né, meu aluno? Vamos usar razoabilidade. Se o parecer foi pedido e pode ser considerado uma prova, o processo não pode ser encerrado sem esse parecer chegar. Ok? O que a lei fala é, caso o parecer seja vinculante e necessário, tem que esperar o parecer para o andamento do processo. Senão, o processo pode ser seguido. E, por fim, recusa de provas, que é quando a administração pública pode recusar uma prova. Quando? Quando a prova for ilícita, protelatória, dispensável e por aí vai. Como assim, Ricardo? Nossa, isso aqui ficou parecendo um N. Ah, você entendeu, não vou pagar não. Como assim, Ricardo? Veja só, uma prova ilícita, ela nem pode existir. Uma prova impertinente. Cara, prova que você não pegou essa cadeira. Provo sim, ó, porque na minha casa tem um ventilador branco. Uma prova protelatória. Ou seja, é aquela prova que o único objetivo é aumentar o tempo do processo. É aquilo, cara, eu vou ser culpado mesmo, então eu vou ficar botando as provas aí para o negócio ir para cima até eu dar cuidado em minha vida. Protelatória. Ou desnecessária, uma prova em que nada ajude, nada melhore aquele andamento do processo. Perceba uma coisa, meu aluno, quem é que faz a recusa das provas? A administração pública. Ok? Tranquilo?
Show de bola. Ah, Ricardo, mas eu acho que essa prova ela foi considerada desnecessária, só com uma informação muito importante. Só que não tem a ver com esse processo, não tem problema. Você pode iniciar um novo processo com base nessa prova. Ok? Beleza? Então é isso, meu aluno. Vem pra cá, perceba, anote os prazinhos, não deixe esses prazinhos morrerem. Volta lá no prazo, por favor. Anota aqueles prazos, ok? Vão aparecer mais prazos na lei. Então, uma dica firme que eu dou para vocês, sempre tentem anotar os prazos numa folhinha, deixa organizado. Ah, Ricardo, eu gosto de mapa mental. Faz. Ah, Ricardo, eu sou menina, então eu boto aquela nuvenzinha rosa com aquela coisinha bonitinha. Faz. Não tem problema. Da maneira que seja, de uma consulta mais palatável para você. Ok? Então é isso. Volta para cá. Então é isso, meu aluno. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, faz questão. Não esquece disso. Então é isso. Valeu. Falou. E até